E você deu play no Varejo em Movimento, o guia definitivo para o sucesso do seu negócio. Esta que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, do incrível e lindo Conectar Hub e da Estúdio ProHub. Eu sou o Victor Abes da ProHub. Eu sou Victor Pires do Cindy Lojas Porto Alegre. E a gente seguindo aí na nossa caminhada do conhecimento desse fantástico universo do varejo, hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico, que é, ao meu ver, algo extremamente fundamental. Exatamente, pode ser a diferença entre o sucesso ou até mesmo a falha de um negócio. Não tenho dúvida. E às vezes a gente se preocupa do tipo, um planejamento deve ser algo gigante, complexo. Será que é tão difícil assim? Pois é, vamos descobrir hoje. Vamos pelo menos fazer umas anotações aqui, certeza. entender como vai ser o próximo ano, né? Mas antes de apresentar o nosso convidado especial, roda a vinheta. E a gente vai trocar então uma ideia com Cássio Grimberg. Olha, eu vou te dizer, a build do homem é grande, tá? Nossa. Eu botei aqui pedir pro GPT, né, dar uma resumida, uma reduzida pra gente poder ler. Se tiver algum detalhe, é culpa dele, tá? Então, o Cássio, ele é sócio fundador da Grimberg Consulting, é especialista em estratégia de negócios com mais de 15 anos de experiência em marcas como Marco Polo, Unimed, Grupo RBS e muitas outras, tá? Ele é mestre em marketing pela URGS, atua também aí no ecossistema de inovação de Israel, é autor de 3 livros e criador de cursos de pós-graduação na PUC, foi professor da PUC também muitos anos, a gente estava falando aqui nos bastidores, e ele é uma referência em branding, estratégia e inovação, e a gente conseguiu uma hora nessa agenda, trouxe ele no Varejo em Movimento para falar um pouquinho de planejamento estratégico, então fica aí e acompanha esse papo. Cássio, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, é um prazer para mim estar aqui. Cheguei a ficar meio cansado com esse currículo aí que tu leu. Mas é isso mesmo. Faz parte, é isso aí, é. E com orgulho, né, com orgulho, Cássio? É uma história e Uhum. vamos seguindo essa história. Mas, Cássio, antes da gente iniciar, né, Isso as aí. perguntas diretamente voltadas no planejamento estratégico, fala um pouquinho sobre a tua carreira, sobre esse momento atual, né, para chancelar. Por que a gente te trouxe para falar sobre isso? Muito legal, tá? Eu sou economista de formação, tá? Fui muito desde cedo na economia lá para a área de marketing, então sempre gostei dos estudos de microeconomia, de comportamento consumidor. Me formei, fiz uma especialização em marketing na PUC, depois fiz uma outra especialização na Inglaterra, no London City College, onde eu morei 1 ano para ficar estudando, vivendo, viajando, enfim. Tenho mestrado em marketing na URGS, tenho algumas experiências no ecossistema de inovação de Israel, onde eu passei alguns meses, tenho ido várias vezes para fazer meio que um conhecimento, a convite lá do governo, como liderança na época lá, local, comunitária, para conhecer algumas coisas. Fui executivo de empresas, RBS, Unimed, até 2005, daí abri a minha consultoria, dei aula um tempo, comecei a focar cada vez mais em planejamento estratégico. E hoje esse é meu dia a dia, fazer planejamento estratégico. Eu tenho 2 livros recentes, o Desaprenda, lançado em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e o Desinvente, que foi lançado pela Bookman no ano passado. Através deles eu venho provocando esse pensamento mais disruptivo, de se abrir para o novo. Então, nos meus planejamentos estratégicos, muitas vezes tem alguma palestra envolvida. A implementação ela começa com essa questão de redefinir uma cultura, quebrar uns paradigmas, né? Então, estou mais ou menos nesse momento aí. Isso. E Cássio, eu acho que pra gente realmente agora começar o tema, o pessoal aí já tá lendo a descrição do episódio, o título do nosso episódio é Planejamento Estratégico. Assim, nos alonga um pouquinho o que é isso, o que é essa coisa que o lojista precisa, né? O empreendedor no geral tem que se preocupar tanto. Planejar uma estratégia é algo que é fundamental na medida em que esse movimento é o que nos diz para onde é que a gente pretende ir, tá? E também como a gente vai fazer para chegar onde a gente quer chegar. Aí na minha empresa, eu atuo com o propósito de colocar sonhos na estrada, né? Então, o empreendedor tem um sonho, o empresário tem uma visão, e eu ajudo a colocar essa visão, esse sonho na estrada para, de fato, a gente fazer acontecer.
Quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente passa por várias etapas importantes. Tá? Tem uma etapa grande que eu, pelo menos, atuo e faço, que é a etapa do diagnóstico. Então, nessa etapa do diagnóstico, a gente precisa primeiro entender como é que a gente está, quem a gente é naquele momento, de onde estão vindo as transformações, como é que as transformações impactam o meu negócio. E eu sempre busquei satisfazer, vamos dizer assim, uma curiosidade minha de por que a transformação ela vem quase sempre de fora para dentro e não de dentro para fora. Então a gente tem em muitas indústrias empresas líderes de mercado, empresas que estão com caixa, com recurso, com clientes, com ativos, vamos dizer assim, e daqui a pouco vem alguém de fora e começa a mexer numa maneira de oferecer um produto, um serviço, acha um jeito mais barato, um jeito mais rápido. Essa empresa ali ela é grande, mas ela não está vendo, o radar dela é um pouquinho menos periférico do que deveria ser. Então a gente viu isso acontecer em várias indústrias. A gente viu isso na indústria de hospedagem, com o Airbnb, a gente viu isso 2 vezes na indústria da música, né? A primeira vez com o Steve Jobs criando lá o iTunes, depois que o Sean Parker fez o Napster e a indústria fonográfica fechou o Napster achando que tinha resolvido o problema da inovação, né? E veio o Steve Jobs, fez o iPod junto com o iTunes, quer dizer, hardware mais software. Depois vem o Spotify, reinventa de novo essa indústria, num horizonte aí de 15, 20 anos, que é muito curto para uma indústria ser reinventada 2 vezes. Então, essa transformação que geralmente não vem do nosso concorrente, que é para quem a gente acaba dedicando muita atenção demais, até há muito tempo, ela vem, às vezes, de onde tu menos espera. Né? Essa transformação, ela me faz pensar que está muito ligado ao movimento, então, de desaprender, de desinventar, de desapegar de processos, de crenças. E eu entro numa empresa para fazer planejamento estratégico para ajudar primeiro essa empresa a entender o que está acontecendo ao redor dela. Para isso, tu tem que conversar com pessoas, conversar internamente, conversar externamente, com clientes, com fornecedores, com players importantes. Às vezes, tu tem que conversar, muito importante, com gente de fora do negócio. Eu chamo de beta thinkers, os pensadores beta, pessoas que orbitam ali o mercado, mas não necessariamente são especialistas em construção civil, em hospital, em loja, pegando aqui alguns segmentos que eu trabalho, mas tem algo a dizer, sabe? Entendem de mercado. Então a gente conversa com as pessoas, a gente vê as referências, as tendências, faz um diagnóstico e assim a gente começa um planejamento estratégico. Que depois vai virar um reposicionamento, muitas vezes, vai virar um redesenho de propósito, um redesenho de norteadores estratégicos, um conjunto de projetos. Esse planejamento, ele registra e identifica aonde eu quero chegar, mas ele também traça um caminho para que eu vá seguir e continuar me norteando. Com certeza. E se tem tempo, eu tô falando, eu quero esse planejamento estratégico é para 2025, 26. Não, é para até 2035. Esses prazos também são pré-determinados? Quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente geralmente define um prazo. Né? Então, eu hoje estou trabalhando com clientes que estão pensando o ciclo 25, 26, alguns estão pensando o ciclo 25, 28. Outros estão pensando por aí mais ou menos os prazos. Antigamente se fazia planejamento estratégico com ciclos mais longos. Tá? Bons pensadores de estratégia e de marketing sugerem que a gente tenha times diferentes para pensar o médio e longo prazo e para pensar o longuíssimo prazo, né? Para pensar 15, 20 anos para frente, que tem que ser pensado também. Tu tenha times diferentes. Então, eu tenho atuado muito em planejamentos aí num horizonte até 5 anos. Legal. E de fato a gente tem um Waze aí que tu liga, tá? Tu liga um Waze, tu tem um caminho meio que definido, mas como todo algoritmo e como toda tecnologia como a do Waze nos mostra, né? Às vezes entra um buraco na estrada, um carro parado, um trânsito inesperado que tu tem que fazer algum desvio. Então é interessante tu deixar esse Waze ligado no tempo lá da implementação, que é algo que eu acompanho também. A gente define os OKRs, tá? Os OKRs são os Objectives and Key Results, objetivos e resultados-chave que a gente precisa ter, que é onde é que eu quero chegar,
quanto eu quero crescer de faturamento, de participação de mercado, que tipo de engajamento eu quero gerar, eu quero abrir negócio em outras regiões do Brasil, do exterior. Então, tu define para onde tu quer ir e tu define os projetos estratégicos que vão te levar, né, para cada OKR. Cada OKR ele delimita algumas frentes estratégicas e cada frente estratégica tem um conjunto de projetos que é justamente através da execução deles que eu atinjo esses objetivos. O Victor é o cara das perguntas mais técnicas e eu, Victor, antes de passar para essa parte de pergunta, eu vou no empresário curioso, né? Sabe que às vezes eu não faço planejamento estratégico do negócio por medo. Sabe quando tu não vai fazer o exame médico que é para não ter o problema? E às vezes eu não faço planejamento estratégico devido a isso. Mas eu tenho uma curiosidade. E por quê? Talvez a minha visão e o que eu tenho de estratégia para o negócio não seja esse resultado final que aquele planejamento estratégico vai me passar. Existe isso do tipo, o empresário ele tem uma visão, ele tem um objetivo perante o negócio e após essa parte inicial, que é a parte, né, de avaliação, de estudo, né, de comparação de mercado, tu chega para ele e diz, meu irmão, olha só, não vai por aqui, não vai dar aqui. Esse é o caminho que vai te levar, de fato, a tu conseguires atingir os objetivos principais do negócio, que é lucratividade, crescimento. Acontece? Tem vários temas interessantes aí, tá? Acontece sim. O primeiro tema que tu trouxe aí, o medo do médico, tá? Por outro lado, eu tenho um cliente do setor de construção civil que ele diz que uma das melhores maneiras de tu te curar é primeiro tu reconhecer que tá doente, tá? Então, às vezes a gente tem o caso que um modelo não está funcionando tão bem, tá? O teu medo de encarar esse médico da estratégia, vamos brincar assim, o teu medo ele tá ligado a algo que talvez tu não decodifique, mas que existe, que é algo que a gente chama de senso de posse. Esse senso de posse é o que nos condiciona a dizer que algo que a gente criou, justamente por ter sido nós que criamos aquilo, vai durar para sempre. Tá? Se eu criei, se é o meu método, se já fez sucesso até hoje, se saiu da minha cabeça ou da cabeça do meu time com muito suor, cara, isso é um clássico. Né? Eu não mexo nos meus clássicos. Então existe uma resistência, e esse é um dos primeiros passos que a gente precisa quebrar de resistência quando vai mexer em estratégia, que é o seguinte, tu não vai perder o teu status, o teu ativo, a tua qualidade, se tu for mexer naquilo que tu criou. Muito pelo contrário. Às vezes, se tu te mantiver durante muito tempo focado na maneira como tu sozinho acredita que as coisas vão ser feitas ou vão dar certo, pode ser que quando tu resolva mudar, fique um pouquinho tarde demais, né? Mesmo caso da gente com áreas de saúde, quando tu sente sintomas e às vezes quando tu vê foi longe demais e tu precisa de um tratamento mais drástico. Né? Ou não tem volta. Ou não tem volta. Então, eu lido com empresas de vários tipos, tá? Eu gosto quando as empresas me chamam quando as coisas estão bem. Tá? Vamos fazer o David Bowie lá, mexer em time que está vencendo. O cara estava vendendo lá a milhão um disco em 1971 e daqui a pouco, em 1972, ele cria um disco completamente novo, em 73 ele cria outro, ele sempre vendendo na alta, né? Então eu gosto dessa frase que a gente precisa mexer em time que está vencendo. Tá? Mas obviamente eu lido com vários casos, assim, já trabalhei com empresa em processo como é que se diz, de concordata, de falência, já trabalhei com startup, trabalho com empresas em vários momentos. E quando a gente pensa assim nessa questão de quebrar a resistência, né, e entender um caminho, é muito claro que quando eu identifico um parâmetro para a estratégia, eu fico mais seguro. Porque se reposicionar é meio como que pisar no vazio. Quando eu vou fazer um reposicionamento, e às vezes eu tenho que dizer, tu tocasse nisso aí, duras verdades para as empresas, cara, as empresas me pagam para dizer a verdade para elas, e então eu preciso dizer sempre a verdade, e a verdade é o mais importante na nossa vida empresarial também, a gente saber, porque aí a gente consegue readequar e mudar o caminho. Então eu digo às vezes para uma empresa, olha, nós precisamos nós precisamos liquidar com esse produto aqui, esse produto não faz mais sentido ter no portfólio. Mas esse produto justifica a manutenção de uma fábrica no Rio de Janeiro. Tá, e quem disse que tu precisa ter uma fábrica no Rio de Janeiro? A gente tem que cuidar muito para não adaptar
a estratégia à estrutura, e sim o contrário, adaptar a estrutura à estratégia. Então, às vezes a gente justifica a manutenção de um ativo, que de ativo não tem nada, é um passivo, na verdade. A gente se apaixona por ativos que não são, de fato, ativos e a gente não consegue resolver Dá um essa exemplo mudança. Então, esse é um exemplo de uma fábrica, né? Eu tive um cliente, fabricante de ônibus, que tinha uma fábrica no Rio de Janeiro e aquela fábrica gerava empregos, obviamente, mas o produto vendido lá estava dando prejuízo. Tinha uma fábrica perto que podia atender, mas tu não queria fechar a fábrica porque ela fazia parte de uma estrutura que tu queria justificar manter. Sabe? E às vezes não é uma fábrica, às vezes é algo menor. Sabe? Mas é um produto. Por exemplo, eu já atuei com planejamento estratégico de marcas de ração para cachorro, gato, pet. Tá? Então, o fundador da empresa tinha morrido, a filha dele tinha assumido como CEO e ela tinha que tomar algumas decisões corajosas diante de um conselho. E uma das decisões que ela me chamou é: vamos rever as marcas, que marcas a gente precisa manter no portfólio. E eu fui analisar desempenho, fui analisar histórico, fui analisar tendências, futuro, e fazia sentido tu descontinuar, por exemplo, umas 5, 6 marcas ali de um portfólio de umas 14, imediatamente. Fazia sentido descontinuar imediatamente. Demitir o cliente. Demitir aquela marca, tirar aquela marca da prateleira lá da Pet Shop. E ela foi corajosa e algumas marcas foram mexidas, mas ali era um exemplo de tu ter algo que tu considerava um ativo, que eram as marcas, tinha um aspecto afetivo importante, né? Nomes de algumas marcas foram criadas quando ela era aluna do colégio, né? E para ajudar o pai lá na empresa. E aquela marca, às vezes, não faz sentido ter mais. Então, vai desde um ativo instalado, como uma fábrica, vai desde marcas, ou vai, às vezes, um processo. Né? Às vezes, um processo é que precisa dar tchau para uma empresa precisa dar tchau para um processo, mas para a empresa é difícil mudar. E Cássio, pensando agora assim, a gente tenta aqui muito falar com o pequeno e médio varejista, principalmente. E essa pessoa muitas vezes não está pensando muito a longo prazo, né? Da tua experiência mesmo, que tu já trabalhou com esse setor, o que tu sente que é o maior desafio para o varejo, principalmente, conseguir implementar um planejamento estratégico, considerando isso, né? O pequeno e médio que está ali no seu dia a dia e muitas vezes não está pensando sequer, está pensando no amanhã, no máximo dos máximos, né? Hoje o varejo vive um momento que ele precisa primeiro entender bem a si mesmo, tá? Porque ele está num momento de grande transformação. Eu aprendi muito sobre varejo atendendo grandes, médias e pequenas lojas, tá? de pequeno porte, enfim. Eu, em 2022, fiz o planejamento estratégico aqui do Cindy Lojas Porto Alegre e a gente fez um reposicionamento bem interessante, né? De sair de uma visão mais buscando levar a inovação para o varejo. Ele não estava assim pronto para ter toda essa inovação antes de ter um braço operacional mais forte. Então a gente reposicionou, trazendo uma ideia de parceria, levando o lojista mais pegando ele no ombro aqui, dando ombro para o lojista e tal. E ali eu comecei a estudar muito mais varejo. Eu viajo muito atrás de tendência de histórias de lojas, de mudanças, de transformações. E tem uma transformação grande acontecendo, por exemplo. Hoje em dia, antigamente tu ia na loja para comprar. Hoje em dia tu não precisa mais ir na loja para comprar. Então, para que a loja existe? A loja ela é ponto de experimentação, ela é ponto de geração de experiência. O pequeno lojista consegue gerar experiência. Como é que eu consigo ser omnichannel? Como é que eu sou uma destination e, ao mesmo tempo, faço isso mantendo todos os meus canais ativos? Como é que um atendente de loja opera um WhatsApp e, ao mesmo tempo, olha para um cliente na frente dele no balcão? Eu tenho que separar, não tenho que separar? Como é que eu reposiciono esses fatores todos? Então tem muita questão acontecendo no varejo que vai passar por redesenho de loja, por redesenho de espaço em shopping center. Shopping center vai precisar cada vez mais ser um centro de conceitos de experiência, de marca. Guide shops vão ocupar mais espaços de lojas tradicionais. A arquitetura vai precisar mexer. Eu planejo também para arquitetos que lidam com varejo.
E essas empresas, pessoas estão prestando muita atenção nesse movimento, né? Então, tu tem um impacto grande desde o posicionamento da marca e da loja, o tipo de cliente que tu quer atender, o canal que tu vai usar, como a arquitetura da loja vai mudar, como a mensagem se adapta a esse novo momento também. Então, o varejo ele está em um momento de desaprender algumas coisas, tá? E desinventar algumas coisas e aprender de novo. Tá? Então, a gente tem muita oportunidade também no meio disso. Tá? Mas eu digo que um caminho interessante para o varejo é não descolar de onde o cliente está indo, está se movimentando e está acreditando. Tá? Te mantém eye on the money, né? Eye on the prize. Né? Então, onde é que está o cliente? Onde é que ele está indo buscar informações? Tem cases muito interessantes, assim, de mundo afora, de reinvenções no varejo. Às vezes a reinvenção ela nem é reinventar tanto a roda. Né? Se a gente for pegar Target, por exemplo, que é uma grande rede de supermercados americanos, investiu... Ela tentou sair dos Estados Unidos e ir para o Canadá. E ela fez uma entrada ruim no mercado canadense porque comprou pontos de venda não tão bons. E também teve um vazamento de dados, não é? Porque ela comprou 200 pontos de venda. Depois ela teve que se desfazer de 200 pontos de venda. Ela desinventou toda a entrada no Canadá, focou nos Estados Unidos. E quando estava todo mundo investindo mais no online, ela investiu 7 bilhões de dólares em reformas de lojas. E em cada loja ela bota um Starbucks dentro. Então ela ligou conveniência com design, com atendimento, porque ela sabe que embora tu tenha o pick-up order, né, a pessoa comprando lá pela internet, muitas pessoas vão buscar em loja, e quando elas vão buscar em loja, elas têm a oportunidade de circular, às vezes é uma esposa com um filho que durante a semana a agenda dela é tribuladíssima, ela trabalha, ela é executiva, ela tem também as crianças, ela tem que dar conta de um monte de coisa, e no sábado ela quer ir lá simplesmente tomar um café no Starbucks e pegar o que ela comprou e escolher mais umas coisinhas. Então tem muito movimento aí acontecendo. Best Buy, por exemplo, quase quebrou na década de 2010, 2012, e foi fazer um reposicionamento focando em treinamento de pessoas, em assistência a clientes. Ela autorizou aí, ó, tu vê, por exemplo, né, tu dissesse ali, a gente não quer ir ao médico para não saber da verdade. A Best Buy tinha uma verdade ali, que as pessoas elas iam na loja para olhar o produto, para pegar referência, para fazer um showrooming ali, depois elas iam comprar da Amazon em casa, para saber exatamente depois de ter testado o produto. E a Best Buy ela passou a admitir que isso acontecia e fazer um match price. Não, já que tu veio aqui, experimentou tal, quanto é que tu vai pagar ali na Amazon? Vamos olhar junto aqui, tá? É isso, então vamos pagar aqui, vamos já levar aqui, tá? Pô, o conselho não queria aprovar essa inovação, mas eles fizeram. Então tem muita coisa para a gente olhar, muito exemplo para a gente olhar, e muita coisa nova vai acontecer também. E, Cássio, deixa... Ó, eu sou empresário proprietário de uma ferragem de bairro, tá? Aí eu herdo ela do meu pai, há 40 anos a gente faz da mesma forma. A minha pergunta é no sentido que talvez o varejista, o cara que está à frente da ferragem, no nosso exemplo, ele... acho que essas coisas não são para ele, assim. Ou que é caro demais, ou que o profissional também é muito caro que faz esse tipo de coisa. Não vai dar resultado. Não vai dar resultado. No final das contas, eu vou ter que criar um sistema de e-commerce. Eu não tenho estrutura para montar um e-commerce, não tenho investimento para isso. Como o planejamento estratégico se encaixa para mim, para um cara desse perfil, né? O que eu consigo ajustar no meu negócio que vem sendo feito há 40 anos e, na verdade, talvez a minha estratégia seja me manter forte dentro da minha comunidade, dentro do meu bairro. E uma segunda pergunta dentro da mesma tem ferramentas em que eu posso sair desse episódio agora como empresário e iniciar através dessas ferramentas e começar a desenhar o meu planejamento estratégico? Claro que sim. Eu atendo empresas de 10 pessoas e empresas de 6.500 pessoas. Tá? E a lógica ela é rigorosamente a mesma. Tá? O processo que tu precisa passar para fazer um planejamento estratégico é o mesmo.
com diferenças de que empresas maiores, com mais instâncias, mais verticais, talvez o tempo para o diagnóstico precisa ser um pouco maior, mais gente para entrevistar, mais dados para analisar, mais regiões do Brasil, do exterior, de onde opera e tal. Então, tu precisa, às vezes, de um aspecto um pouco maior. Mas eu, por exemplo, lembrando de um planejamento estratégico desse ano até, para uma empresa de materiais de construção, aqui, um varejo razoavelmente pequeno, assim, de uma loja só de materiais de construção. A gente desenvolveu um reposicionamento que estava muito ligado à sinergia da loja física com a loja no Instagram que eles estavam colocando, tá? A loja virtual. Então, ali teve uma collab com uma super marca que eles vendiam. Tá? E essa collab ajudou eles a fazer uma store dessa marca, né, em parceria com o varejo pequeno ali, enfim, com o dia a dia. E tu manteve o atendimento pro pequeno reformista ali que ia te comprar fiado, tá? E te pagar quando recebe a primeira prestação do arquiteto lá, ou do morador do apartamento que ele está reformando. E tu, ao mesmo tempo, atendia o online, com algumas separações que tinham que fazer. O day by day, o que tu tem que fazer para um planejamento estratégico, que é o que eu faço, dando aqui receita de bolo, tá? Primeiro tu tem que entender com alguns públicos a percepção daquela marca, daquela loja, o que é valor para aquele cliente, o que é valor para aquela empresa, quanto de valor está sendo gerado, quanto de valor está sendo percebido, onde é que estão os gaps, tá? O que a empresa acredita que conhece do seu mercado, do seu cliente, o que é real e o que é crença que a gente desconstrói ali quando de fato tem a informação verdadeira. Tá? Tu diagnostica isso, aí eu uso uma metodologia das curvas de valor do Oceano Azul. Aqui eu defino quais são os atributos-chave para desempenhar naquele setor. Vamos fazer uma comparação de como é que a empresa está indo versus concorrentes ou versus algumas referências que estão um pouco fora do nosso radar. Tu traça as curvas de valor, tu estabelece um posicionamento que é como eu quero ser percebido. Qual é o movimento estratégico que eu quero fazer? Eu quero ir de A para B, eu quero ir de B para C, o que é o A, o que é o B. Quando tu tem a definição desse movimento que tu precisa fazer, fica mais fácil de traçar os OKRs, de fazer as tuas escolhas, de fazer as tuas renúncias. A gente nunca pode esquecer que toda escolha estratégica pressupõe uma renúncia também. Eu não posso ser tudo para todo mundo, então eu vou escolher esse mercado, esse tamanho, esse posicionamento, mas eu vou escolher também não fazer isso aqui, não ser assim, não ir para esse lado. Isso aí, tia. Então eu tenho que cortar, às vezes, na raiz e experimentar e dar um tempo e ajustar, se precisar. OKRs são interessantes de ter, objetivos, né? Indicadores de KPIs de manutenção e de controle também. Legal. Cássio, aproveitando também o gancho da pergunta do Victor, ainda usando, acho que esse exemplo, né, de lojista que vai chegar aqui depois do episódio, vai começar a pesquisar sobre planejamento estratégico, tá te vendo falar, vai te procurar ou vai tentar fazer por conta própria. Que tipo de dado ele precisa ter sobre si mesmo, sobre o seu negócio, para conseguir montar esse planejamento? Ou para chegar para te dizer, eu tenho isso aqui, Cássio, o que tu procura, o que tu deseja que esse lojista te entregue para tu montar o melhor planejamento estratégico possível? Mas fala com calma que eu tô anotando aqui. Então tá, vamos lá. Dependendo do segmento, tu vai ter um tipo de dado que tu precisa buscar e reunir. Agora, não vejo empresa que não precise olhar para faturamento, para a evolução desse faturamento, né? Vamos pegar aí 2, 3, 4 anos, né? Como é que o faturamento tem se comportado. Ticket médio é um indicador interessante, né? Quanto te representa cada venda, quanto vem representando, número de clientes para a gente calcular também essa conversão. Se tu tem mais de uma loja ou de uma unidade ou tá mais de um mercado, como é que é o teu desempenho em cada um desses mercados, olhando historicamente também. Tá? Se tem pesquisa de participação de mercado, melhor ainda, vai olhar ali como é que está se comportando. Embora o market share ele seja um indicador meio tricky, assim, meio traiçoeiro, porque ele te
compara com os concorrentes num tamanho X, mas tu não está olhando exatamente o tamanho do mercado, né? Então, às vezes o mercado está diminuindo e tu continua olhando ali só para o teu concorrente e tu tem daqui a pouco 80% de um mercado que representa metade do que já representou e tu não te deu conta disso. Tu tem que olhar isso via faturamento, via tamanho de mercado, tem que olhar para algumas tendências, tem que olhar um pouco para satisfação de cliente, se tiver algum dado pode ser interessante, se tem NPS coletado melhor. Acho interessante alguns dados qualitativos, olhar a percepção, se tu tem uma loja, cola ali 2, 3 pessoas olhando a jornada de compra, como é que o cliente está chegando, o que está escolhendo, que nem faz às vezes o fabricante em supermercado, ele vai lá e dá uma espiada ali. O sujeito está pegando direto o arroz tio João, ele dá primeiro uma olhada nos preços e tal, depois ele pega o arroz tio João e assim vai, né? Às vezes o movimento, o que tu observa do consumidor de fato fazendo é mais importante do que o dado que tu capta de forma secundária daquilo que tu infere que o consumidor de fato está fazendo. Sim, Ele pode estar fazendo outra coisa. Cássio, acho que tu trouxe assim, umas coisas que para nós são muito complexas e para o lojista que ele deve estar tentando implementar muitas vezes são muito complexas. Imagino que tenha erros gigantescos na hora de implementar um planejamento estratégico, muitas vezes quando o cara tá tentando fazer por conta própria. E imagino que tu já tenha sido chamado para pagar muito incêndio no caso desse. O risco de fazer por conta própria é tu não ter a principal, uma das principais, mas eu acho que uma das principais mesmo qualidades que uma consultoria pode te gerar, que é a visão isenta. Tá? A visão de fora, a visão de cima. Aí eu tô... Embora eu me afeiçoe a meus clientes, seja amigo dos meus clientes e desenvolva uma relação próxima, eu estou olhando o teu negócio como alguém isento, como alguém de fora, sem a paixão que tu tem por aquele negócio, sem o contágio positivo ou negativo que tu tem diante de algum tema específico. Tá? Então eu me credencio dessa isenção para te dizer algumas coisas, te sugerir alguns caminhos, ou até... O teu cliente vai conversar comigo coisas que ele não vai dizer para ti, pela própria relação de proximidade, às vezes. Então, muitas vezes eu estou entrevistando um cliente de um cliente e ele tá, isso eu já disse, agora isso eu nunca disse lá para ele, eu estou te dizendo, tá? Eu acho importante ele cuidar isso. Então, essa visão isenta, essa visão de fora que olha com uma certa imparcialidade e sugere caminhos a partir de uma visão nova, é muito importante para quem está planejando. Né? Obviamente, eu nunca vou saber mais do negócio de um cliente do que o cliente, nem pretendo. Tá? Mas a soma da minha visão com o instinto, o dia a dia, o senso comercial, de mercado que aquele cliente tem é o que dá um match para uma boa construção. Assim, Cara, é uma boa criação. É incrível, Tchê, porque assim... Eu me enxerguei em toda essa narrativa agora. E assim, cara, eu não faria por mim mesmo. Tem que chamar um profissional. Sim. Porque pensa, isso acontece no dia a dia. Tá eu e meu sócio, e aí a gente tá conversando sobre um produto novo que eu tenha colocado no mercado. Cara, eu sou tão apegado àquele produto que por mais que ele não esteja rentabilizando de forma adequada, e dentro da nosso planejamento mostra, cara, tem que cortar isso aqui. Eu vou vir com justificativa. A emoção eu vou dizer, mas vai te dar. calma, isso daqui tá dando reforço de marca lá, e tu começa a defender o troço, e o cara vai chegar de fora e dizer, corta. Tem que cortar, não tá bom. Então, cara, tem que trazer alguém de fora neutro mesmo. Isso mesmo. Essa é uma das diferenças. Tá? Isso importa bastante do meio para o final do processo ali, porque na hora de definir os caminhos, a gente tende a repetir, tá? Se a gente vai seguir a nossa própria experiência. Tá? E a gente não pode esquecer que sempre que a gente quiser um resultado diferente, a gente está condicionado a ter que fazer algo diferente. Se tu fizer sempre a mesma coisa que tu vinha fazendo, tu vai obter os mesmos resultados. Isso não é nenhuma mágica, isso é a história. Tá? É assim. Em termos assim das empresas que tu já pegou, dos cases que tu já trabalhou, como é que é a cultura da empresa, né? Se ela é mais fechada, horizontalizada, enfim... Como é que tu vê que a cultura da empresa, o tipo de negócio que está estruturado, impacta no planejamento estratégico?
Tu, né, trouxe o caso que tu já trabalhou com startup e tudo mais, é mais fácil de fazer? Uma empresa, enfim, mais tradicional, daqui a pouquinho, por ter mais dados, por ter mais história, é um pouquinho mais fácil? Como é que tu vê isso? A cultura é um ponto fundamental da estratégia. Às vezes eu entro numa empresa, não para fazer o planejamento estratégico, mas para ajudar a decodificar, redefinir e implementar uma cultura. Legal. Olha que interessante, porque a cultura... Tem uma frase que é uma frase que se diz, né? Que eu fiz um artigo para o Estadão esses tempos que eu escrevi. A cultura bebe a estratégia com latte. Né? Que significa, porque se diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Tá? E no caso ali eu estava falando da Starbucks. A Starbucks é um exemplo de empresa que começou a perder a aderência à cultura. Aí o negócio começou a ir mal. Primeiro eu achei que era só no Brasil, mas no mundo inteiro a Starbucks ela está tendo que se reinventar agora. Porque quando tu ia numa Starbucks, que é essa rede de cafeterias, para quem não conhece, né? Quando tu ia numa Starbucks 10 anos atrás, né? Eles serviam um copo escrito a caneta, o teu nome ali, né? Tinha jazz tocando no fundo, o barista conversava contigo, o café era entregue em 2, 3 minutos e daqui a pouco tu vai, não tem mais o teu nome escrito no copo, não tem mais jazz, leva 10 minutos para vir o teu café, o barista tá de mau humor ali porque tem uma porcaria de emprego e não se sente valorizado e cara, o negócio começou a ir mal por causa disso. Agora entrou um CEO novo que a primeira medida que ele estabeleceu para mudar é a gente vai entregar os cafés em no máximo 4 minutos. Ele pegou um KPI pragmático ali e estabeleceu como meta para começar a propor a retomada de uma cultura. Então, uma cultura, às vezes, ela pode impulsionar uma empresa, mas uma cultura mal interpretada ou não aderida, ela pode enterrar uma empresa. E a gente tem que cuidar nisso também o seguinte, eu quero ter uma cultura, mas eu não quero ter um exército de pessoas que batam continência para a minha cultura. Eu quero ter também uns outliers ali para me contar o quanto eu preciso dar uma mudadinha de vez em quando, quebrar alguns processos. Cássio, uma coisa que tu falou até antes e depois eu fiquei pensando é a questão de uma empresa que muitas vezes ela acaba funcionando quase que em 2 operações paralelas, que é o online e o físico. O planejamento estratégico, né, quando tu monta, enfim, um planejamento estratégico para uma empresa que tem essas 2 operações, tu monta ele de uma forma só, tu avalia as 2 coisas dentro do mesmo processo, ou tu monta 2 planejamentos estratégicos, um para o físico e um para online, ou isso depende de empresa para empresa? Pois é, esse tema é interessante. Eu hoje não vejo mais separação. Tá? Eu trato tudo como uma coisa só. Inclusive agora há pouco eu estou apresentando o reposicionamento de uma empresa do mercado de imobiliário, tá? Que faz venda no online e no offline. E antes de eu apresentar o reposicionamento, quando eu estava ainda apresentando o diagnóstico, a diretora de operações da empresa me escreveu ontem, me gravou um áudio ontem. Deixa eu te contar algumas mudanças que a gente fez aqui. A gente separou a venda online da venda offline. Agora é tudo uma coisa só. Eu nem tinha ainda feito o projeto, mas aquilo ficou tão claro para aquela empresa, né? Ela se sentiu tão segura para mexer que ela já fez uma mudança sem nem me perguntar se de fato faríamos isso ou não. Tá? Então, embora eu esteja falando de uma empresa não tão grande assim, se eu for pegar hoje uma Best Buy, eu for pegar uma Target, se eu for pegar uma Renner, sabe? Eu não consigo separar tanto um posicionamento mais de online e de offline. Para mim é tudo uma coisa só. E o que a gente está falando? A gente está falando de conceito de marca, experiência de marca. Ser omnichannel, estar em vários canais, significa assumir um branding que vai funcionar para todos, com algumas derivações, mas um posicionamento, um propósito, uma cultura. Sim. E o que a gente pode fazer no sentido de quais são os objetivos mais importantes que eu devo me atentar como varejista, assim, para o crescimento do meu negócio, né? E para que eu consiga pegar isso
e transformar isso como metas concretas, assim. Por exemplo, vamos lá, querendo ou não, nesse momento que a gente está, eu sei que o planejamento estratégico ele não tem muito data para ser feito, né? Mas a gente está num momento, né, de virado final de ano. Pensar o ano que vem. É isso aí. É isso aí. Pensar no ano que vem, sabe? O que eu posso considerar como isso são objetivos importantes para mim como negócio e metas que eu devo buscar. O varejo, e não só o varejo, tá? Outras empresas de outros segmentos também, a gente precisa pensar muito num atributo que eu chamo de desejo de marca. A gente precisa cada vez mais tentar se diferenciar gerando desejo por aquilo que a gente fabrica, vende, distribui, certo? Então, quais são as maneiras de eu gerar desejo pela minha marca? Eu tenho alguns instrumentos que eu defino que vão me ajudar a gerar esse valor. Então, como eu direciono o meu marketing, a minha comunicação, o meu branding é fundamental. Como eu decodifico o tipo de valor que eu preciso gerar e como eu controlo um pouquinho essa percepção de valor é importante também. Porque toda empresa faz algum tipo de entrega. Inclusive as empresas que lidam com logística e teleentrega, todo mundo faz algum tipo de entrega de valor. Como é que está a percepção da minha entrega? Às vezes é um pós-venda bem feito, sabe? Às vezes E o varejo ele tem muita ferramenta para se diferenciar, sabe? A reserva se diferenciou por várias coisas, inclusive pela embalagem que ela te envia quando tu compra online. Então tu tem lá, por exemplo, chega um pacote da reserva, brincando contigo, pá, que saco, né? Agora tem que abrir esse pacote aqui para ver o produto. Então, se tem brincadeiras, sabe? Tem uma caixa de papelão não permite várias coisas, e assim como tem processos que precisam ser quebrados. Se a gente pegar... Tem gente que é varejista online, tá? A Zappos é uma empresa que é um varejista online de calçados, e eu escrevi isso no Desinvente, contei essa história no Desinvente, que é o meu livro mais recente, de um consumidor que ligou para o call center da Zappos, achando que estava ligando para uma pizzaria, e a atendente do call center, antes de desligar o telefone, dizendo que era das Zappos e não da pizzaria, ela perguntou, mas que tipo de pizza o senhor costuma pedir? Onde é que o senhor mora? E ela fez o pedido e mandou a pizza para casa do cliente. Então, às vezes, a quebra de processo tem que ser fazer parte do teu desenho de processo. Estão entendendo? Assim? Tu prevê um pouco de peak moments, assim, de poder gerar essas atitudes marcantes. Tá? Isso é branding. Isso, e assim tu te diferencia também. E só falou coisa que é barata. Tu mesmo pode fazer. Isso, né? Isso. Porque às vezes o cara, voltando ao exemplo da ferragem, né? Cara, o que é? Eu vendo martelo ali também, né? O martelo é o mesmo no final das contas. Cara, tu tem um restaurante, tu entrega, digamos que 60 pedidos por almoço. Espero que entregue mais, ou 60 pode ser bom pro teu tamanho. Cara, escreve à mão um bilhetinho para cada um, bom almoço, um abraço do fulano. Cara, o que te custa? É diferente do que todo mundo está fazendo. Então, se diferenciar com uma entrega de valor, porque tem diferenciais e tem diferenças, né? Não pode ser só uma diferença, tem que ser um diferencial. Se diferenciar através de pequenos elementos da tua oferta, faz parte da criação de valor de marca também, de desejo de marca. É o que fixa o cliente, né? E é o que faz tu falar pro outro ali, tu botar no teu Insta, tu contar na reunião de condomínio, sei lá, tá? Na cerveja com os amigos, tu falar de espontaneamente de alguma coisa. Sim. Então, temos um podcast? Mas, cara, incrível, cara. Eu gosto quando o episódio ele termina, ele vai no nível de que o cara sai, ele já consegue botar em prática a parada, entendeu? Isso porque mesmo. é sobre isso. No fim a gente fica pensando e a dificuldade, ela na verdade tá na nossa imaginação, né? De não procurar informação. E de se libertar de algumas paixões. Realmente entender o seu negócio e saber o que está dando certo e o que não dá. E saber procurar um profissional na hora certa. Porque muitas vezes tenho medo de gastar um pouquinho aqui para fazer um planejamento estratégico com um profissional.
mas vou perder muito mais lá na frente se daqui a pouquinho dar o meu planejamento estratégico aqui O por conta famoso, própria. esse é o famoso barato sai caro. Exatamente. E aí a gente, quando a gente planeja, a gente bota na estrada. Tá? Então, Isso aí. botar um sonho na estrada significa entender um roadmap e entender, cara, agora é só fazer. Isso não é pouca coisa, tá? É Não muito, tenho dúvida. é muito. É assim, né? Eu já preciso do teu contato. Né? Essa é a verdade. Que, inclusive, eu acho que se a galera chegou também no mesmo grau de conscientização, acho que é legal também tu passar como que as pessoas Isso. conseguem Boa. chegar até ti. Boa. E Tá bem, a minha que empresa... aquela é a tua câmera. A minha empresa é a Greenberg Consulting. Tá? O meu Insta é @CassioGreenberg com N. Tá? Ali tem todos os meus contatos, tem Linktree, tem meu WhatsApp ali também. Show. Meu e-mail é cassio@greenbergconsulting.com.br. Enfim, tamo junto. Tá? Tem lojista de todo tamanho, hein? De todo tamanho. Claro. É dos claro. 6 aos 6 mil, de acordo. aí. E deixa eu te fazer uma pergunta final, assim. Não sei se tem algum lugar que tu indica do tipo, cara, eu vou encerrar agora, eu quero estudar um pouco mais sobre o assunto. Tem algum lugar assim que tu considera, aqui tem informação boa pra isso? Eu recomendo alguns livros interessantes. Tá? Tem um autor que eu gosto muito que se chama Henry Mintzberg. Ele tem um livro que se chama Safari de Estratégia. É muito legal, tem várias escolas de pensamento e aplicados ali. O livro Estratégia do Oceano Azul também é muito bacana. Vou anotar. Do Kim Malborn. Não posso deixar de recomendar os meus livros também, o Desaprenda e o Desinvente. Eu provoco muito esse pensamento. Amazon? Tá na Amazon, o Desinvente. Os dois estão na Amazon. Tá? Meu amigo Dado Schneider lançou um livro bacana agora, o Desacomodado. Tá? Recomendo também. E tem bastante coisa. Tem podcast bom, tem um podcast que se chama How I Built This, que é muito legal, conta histórias, assim, né? Tem o nosso podcast aqui, que entrevista também. Tem muito conteúdo hoje, se quiser te interessar. Bacana demais. Bacana demais. Cássio, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. A gente sabe que horário na agenda é difícil, porque tá aí... É um trabalho de imersão com as empresas, né? Então, com certeza de isso... dia a dia, né? De dia a dia, de conversa profunda. Eu acho que nós temos, foi um baita episódio hoje, né, Vitão? Com certeza. E é aquilo, né? O lojista vai poder sair daqui aplicando muita coisa, indo atrás de muita informação e fica o contato do Cássio. Do Cássio. Pra quem precisar. E do Sim de Lojas, né? Com Busca a gente certeza, no Sim de por Lojas, favor. que a gente tá aí à disposição. Pra ajudar no que for possível. Sempre que puder. Então tá, até a próxima semana. Tchau! Valeu!